O Vigia 11 é um dos maiores fiagros da Bolsa de Valores. Nos últimos 12 meses, o fundo está se desvalorizando cerca de 18%. Essa queda na cotação do fundo fez com que o seu dividend yield chegasse no patamar de 17% ao ano. Considerando uma taxa Selic de 10,5%, que é o que a gente tem agora, é um belo de um dividend yield. A receita de bolo aí para qualquer investidor que quer investir em fundos imobiliários é olhar a cota, o preço da cota, o dividend yield e também o preço sobre valor patrimonial. Em se tratando do Vigia 11, a gente tem um fundo negociando a R$ 7,80, com um dividend yield de 17% e um valor sobre patrimônio de apenas 0,81 vezes. Considerando esses indicadores, será que está no momento bom para investir no Vigia 11? Bora entender com detalhes o que está acontecendo com o Vigia 11 e se vale ou não a pena investir com este cenário? Os fiagros foram criados muito recentemente. Em 2021 foi negociado o primeiro fiagro na bolsa e ele foi criado num momento muito propício, muito bom, que era o momento de ciclo de alta do agronegócio. E na verdade foi uma boa ferramenta de investimento que foi criada. De um lado você tinha investidores que queriam investir no agronegócio, por exemplo, eu tenho muita vontade de investir no agronegócio, acredito que você também. Só que a gente não consegue ir lá comprar uma fazenda, comprar cabeça de gado, plantar arroz, plantar soja, não faz parte do nosso dia a dia isso. Então de um lado você tinha investidores querendo investir no agronegócio e de outro lado você tinha agricultores, pequenas famílias que trabalham com agro e que precisava de financiamento, precisa de dinheiro para conseguir fazer ali a plantação, conseguir tratar aquela plantação até colher, até vender a plantação. Então foi um excelente produto de investimento que foi criado, tanto para os investidores e como financiamento aí para esses pequenos agricultores através das cooperativas. Então os fiagros foi uma excelente tomada de decisão aí do mercado em criar esse produto. Tanto que no segundo ano em que ele existiu, em 2022, os fiagros alcançou um patamar de 30 bilhões de reais sobre gestão. É uma marca incrível para 2 anos só de existência. Então, de fato, os fiagros eles vieram aí atender essa demanda que tinha por investimentos e também por pessoas necessitando desse crédito, né, que os bancos não conseguiam atender. O Bradesco, o Banco do Brasil, que é o maior financiador do agro. Só que também trouxe aí muitas pessoas que começaram a investir no agro e que não conhecem os ciclos do agronegócio. O agronegócio, ele é formado por ciclos. Tem momentos de alta e momentos de baixa. E basicamente existem 3 pontos que definem os ciclos do agronegócio. É o dólar, a cotação do dólar, o preço da commodity e também o custo de produção. O custo para você plantar, para você ficar adubando ali, né? Ficar cuidando daquela plantação, colher, ensacar e vender. Então você precisa medir certinho ali, né? O preço da commodity com o preço de custo para conseguir de fato ter um ganho, ter uma margem de ganho, né? E hoje nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, o agronegócio, por incrível que pareça, tá num ciclo de baixa. Por quê? Porque você tem uma pressão nas commodities, as commodities caindo muito, em queda, principalmente influenciado pela China. Como a economia chinesa está um pouco balançada, não está aquela economia pujante crescendo, e a China é uma das maiores consumidoras do mundo, o agronegócio acaba sendo afetado, o preço das commodities acaba sendo afetado. E por outro lado, você tem um custo, principalmente de fertilizante, porque ali na região da Rússia, que são os maiores exportadores de fertilizantes do mundo, você tem um custo elevado, muito elevado aí com os fertilizantes. Então, juntando o preço da commodity caindo com o custo de produção, principalmente fertilizantes, subindo, você tem o quê? Uma pressão na margem. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Diversos fiagros estão recebendo aí um calote, ou seja, emprestaram dinheiro para as cooperativas, para pequenas empresas. Essas empresas quebraram, então estão recebendo um calote, não estão conseguindo ali remunerar os seus investidores e por isso que a cota dos fiagros está caindo muito. E o fiagro, o Vigia 11, foi um desses que recebeu um calote. Hoje, a Languiru, que se eu não me engano é assim que se pronuncia, ela representa cerca de 9% do PL do Vigia 11. E ela decretou aí uma recuperação judicial e não está pagando, né, os seus rendimentos. Então isso tem assustado muitos investidores, afastado esses investidores do Vigia 11, que é considerado um dos maiores fiagros hoje do mercado. Somado a isso ainda, tem o fato do Rio Grande do Sul, né, da calamidade que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e hoje cerca de 40% do PL do Vigia 11 está exposto ao Rio Grande do Sul. A gestão até já colocou um comunicado aí para os seus cotistas e para o mercado, mostrando, né, quais são os efeitos disso para as cotas do fundo, para o rendimento do fundo. Já falou que cerca de 70% da plantação já tinha sido colhida e que agora a maior preocupação está sendo mesmo com escoar, né, a logística disso e a armazenagem disso, né, mas a plantação já tinha sido colhida, 70% da plantação mais ou menos. Então, o fundo ele tem uma exposição muito grande ao Rio Grande do Sul e tem ali uma empresa, que é a Languiru, que entrou em recuperação judicial e não pagou os seus rendimentos. Então, diante desse contexto, a gente tem um fundo, tem bons indicadores, só que tem uma história um pouco nebulosa. Diante desse contexto, será que vale a pena a gente investir no Vigia 11? Bora olhar aqui com detalhes, né, os indicadores desse fundo e conversar um pouco sobre o Vigia 11. Vem aqui para a tela do meu computador. Estamos aqui na tela do meu computador, no site Status Invest.
Invest. Eu gosto muito desse site porque ele oferece uma gama de indicadores e de dados para a gente poder analisar um fundo. Eu também abri aqui o último relatório gerencial do Vigia 11 para a gente dar uma olhada. E aí a gente tem aqui alguns dados importantes, né, sobre o Vigia 11. Então, bora aqui sinalizar esses dados para a gente ver aí como que estão essas informações. Então, primeira coisa, né, R$ 7,78 é o preço de uma cota do Vigia 11. Muitas pessoas, muitos investidores olham apenas isso aqui para tomar uma decisão de investimento. E você tem que tomar cuidado, porque às vezes um fundo imobiliário que está negociando a R$100, R$130, ele vale muito mais a pena do que um fundo que está negociando a R$7. Não é porque tem uma cota baixa, que é acessível, que é um bom fundo. Então tem que tomar muito cuidado. Como eu sempre falo para as pessoas que me acompanham, você tem que olhar a história desse fundo, de onde que ele veio, como que ele está hoje e para onde que ele está indo. Então é um fundo acessível, R$ 7,78. É um fundo, como eu disse, que tem aí um dividend yield nos últimos 12 meses de 17,70%. Então ele distribuiu R$ 1,38 por cota. Só que é um fundo que ao mesmo tempo, né, tá caindo 17,67% nos últimos 12 meses. Nesse mês é um fundo que já tá caindo 5%, uma queda de 5% somente neste mês, tá certo? Como eu disse para vocês, é um fundo que aí tem 170 mil cotistas, um pouco mais de 170 mil cotistas, é um dos maiores fundos da bolsa. Hoje está negociando com um valor patrimonial de 0,81. Se ele pegasse todos os investimentos que ele tem, todas as CRIs que ele tem e vendesse no preço correto do mercado, nós chegaríamos aí no valor patrimonial de 9,66 centavos. Então a gente tem aqui, só aqui nós já temos aí cerca de 20%, né, de valorização da cota, do preço da cota, pelo seu valor patrimonial. Mas é óbvio, o fundo não vai conseguir vender todos os ativos dele, nem vai fazer isso, né? Então a gente tem hoje um fundo que tem cerca de 5% aí do seu valor em caixa, tá em caixa esse valor. É normal, tá? Você ter cerca de 5% em caixa e o fundo tem 4,94% aí em caixa. E aí, como eu disse, o último rendimento foi de 10 centavos, equivaleu aí a um percentual de 1,25% sobre o valor da cota, né? Utilizando como uma cota base de 8,02. E aí o próximo ainda não foi divulgado. Algo que é muito interessante a gente observar é que esse fundo, ele vem registrando uma queda na sua distribuição de cotas, tá? Então, a gente olhar aqui, ó, o fundo distribuía 15 centavos lá no começo, em janeiro de 2023, 15, fechou o ano distribuindo 10. Aí se a gente olhar 2024, começou o ano distribuindo cerca de 12, foi para 8 centavos, agora tá em 11 e depois o último mês de divulgação foi de 10. Então é um fundo que, se a gente observar, ele vem reduzindo a sua distribuição. E é claro, isso está explicado pelo fato do fundo ter sofrido um calote da Languiru lá, né, recuperação judicial, e que o fundo ele tem muito ativo indexado ao CDI, mas a gente já vai olhar isso aqui no relatório gerencial. Tem um outro ponto muito importante, que eu esqueci de falar na parte lá dos calotes que está acontecendo com os fiagros, que é o seguinte: muitas pessoas podem falar assim, Danilo, mas os fiagros, eles não tinham garantias? Não tinha como colocar garantia desse investimento? Sim, todos têm garantia. Só que a maior parte da garantia são as terras. E aí, quando você vai para uma recuperação judicial, é um juiz que decide, né, como que aquela empresa vai pagar os seus credores. Ele olha que a garantia é a terra. O que a empresa precisa para produzir? A terra. Então, o juiz não vai entregar a terra para o fundo ou para os seus credores para vender aquela terra e fazer dinheiro. Dificilmente o juiz vai tomar essa decisão, porque ele precisa da terra para produzir. Então, esse é o primeiro aprendizado para o setor, né? Deixar só como garantia só as terras é um baita de um prejuízo. Tem que colocar outras coisas como garantia, tem que saber a solidez daquela empresa, tá certo? Então assim, o fundo ele levou esse calote e agora a gente vai olhar aqui o relatório gerencial, né? Então eu tô com o relatório gerencial referente ao mês de abril de 2024, né? Então tá aqui, ó, referente ao mês de abril de 2024, que foi o último mês que ele distribuiu. Então aqui, na carta aqui, ele fala, né, o que ele fez, né? Dentro do mês de abril, o fundo adquiriu 20 milhões de CRA da Coruripe na curva de CDI mais 4,25. Em abril, o fundo teve um volume de negociação e tal. Primeiro ponto aqui, muito interessante sobre o Vigia 11. Ele é um FII que ele é caro no sentido de custo para o cotista, tá? Então isso a gente não pode negar. Então olha só, você tem aqui uma taxa de administração de 1,15% sobre o patrimônio líquido do fundo, com um valor mínimo mensal de R$20 mil no primeiro ano de funcionamento e de R$25 mil no segundo ano de funcionamento. Então, pô, 1,15%. Se você pegar o MXRF11, é 1% ao ano. Então é um fundo que ele é caro. Só que além da taxa de administração, você tem também um outro detalhe aqui, né? Você tem aqui o custo de taxa de performance, né? Então, se você for olhar, ó, 10% sobre o que exceder o CDI, conforme definido no regulamento. Então, por exemplo, se o fundo está pagando CDI mais 4, em cima desses 4, você vai ter 10% de taxa de performance. Então, para os cotistas, é um fundo caro, tá bom? Em questão de custo
para você colocar a tua grana na mão desse gestor aqui para ele gerenciar essa grana, tá certo? Então isso aqui é considerado um fundo caro. E aí o fundo, ele fez duas importantes observações aqui sobre as inundações no Rio Grande do Sul, né? Então o fundo ele fala, conforme amplamente noticiado, o estado do Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas nos últimos dias e o que causou pontos de inundações ao longo do estado. De toda forma, em relação aos ativos do portfólio do fundo com exposição no estado, que é bastante, cerca de 40% do fundo, especificamente referindo-se às cooperativas de grãos na região, todas estão localizadas em sub-regiões menos afetadas, região centro-sul e centro-norte, onde a maior parte da colheita de soja já tinha sido realizada, aproximadamente 79% em todo o Rio Grande do Sul até o dia 12 de maio, segundo a Conab. O ponto de alerta, como eu falei no início do vídeo, é com a logística de escoamento da produção, a qual seguiremos acompanhando. Neste sentido, o ocorrido não impactou o portfólio do fundo. Eu achei que esse comunicado foi bom, traz um comunicado para os seus cotistas, mas eu achei que foi um comunicado meio raso. Eu acho que poderia colocar aqui cenários, né? Se trouxesse algum impacto para o fundo, quanto que isso prejudicaria o portfólio do fundo, o patrimônio do fundo, a distribuição de rendimentos do fundo. Então, acho que a Valora, que é a gestora aqui do ativo, acho que ela poderia deixar mais claro isso aqui para nós que somos cotistas. Informações adicionais, o CRAS da Languiru. Conforme informado nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, o qual está avançando para a quitação de suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Então ela fala que a Languiru está avançando aí na quitação das suas dívidas com a venda de parte dos seus ativos. Só que isso aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V dos últimos 4 relatórios, desde quando, no início do ano passado, quando a Languiru pediu a recuperação judicial, tá certo? Aí, sobre a questão da distribuição, em abril, o fundo teve um resultado de 7 milhões, 7,8 milhões, e teve uma distribuição maior do que o seu resultado. Então, para manter esse patamar de 0,10, e isso que tem nos preocupado, o fundo, ele tá tirando muito dinheiro do caixa, né? Para conseguir manter esse patamar aí dos 10 centavos por cota, porque o resultado dele tem sido inferior à distribuição. Então aqui, se a gente for pegar aqui por diferença, o fundo ele tá tirando do caixa dele cerca de 700 mil reais do caixa dele para conseguir manter esse patamar de 0,10. Por quê? O perfil do investidor de Fiagro é aquele perfil de pessoas que quer renda todo mês. Então, por querer renda todo mês, o gestor ele tem que alocar muito rápido o seu investimento para conseguir fazer essa renda todos os meses. E aí, ao fazer isso, ele acaba selecionando ativos ruins, como a Languiru, por exemplo, é o que está acontecendo com diversos Fiagros por aí. Então, aqui, olhando novamente o relatório gerencial, a gente consegue observar aqui, ó, todos os CRAs que ele investe, né? Então, ele tem uma exposição muito forte e a maior parte do CRA, e é isso que chama muita atenção, né? Então 100% está em CRA e a maior parte, 100% dos CRAs em CDI. Se você for olhar o MXRF11, o fundo ele fez do ano passado para cá uma mudança muito importante no indexador da carteira. Então você vê que antigamente era 60% CDI, isso foi reduzindo, e aí o fundo conseguiu recompor isso colocando IPCA+, porque existe uma perspectiva de alta do IPCA daqui para frente, né? Principalmente com esses diversos impactos que a gente pode ter por conta do Rio Grande do Sul e porque o IPCA já vem dando sinais de alta, principalmente na linha de alimentos, tá certo? Então, o fundo, por ter uma exposição muito alta em CDI, também é um dos motivos que está fazendo a cota aí se desvalorizar, né? Esse é um fundo, como eu disse, que tem uma exposição relevante no Rio Grande do Sul, tá? Tá até escrito aqui, ó, atualmente os investimentos do fundo possuem exposição a devedores em operações de 13 estados: Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e lá em cima no Tocantins. A maior parte, 43% distribuidora, 42% aqui também cooperativa, indústria, sucro alcooleiro e produtora. Essa é a distribuição do Vigia 11 do Fiagro. Então, é um Fiagro que tem passado uma boa dificuldade, tá entregando um resultado muito bacana, mas eu acredito que é um momento de você ficar de olho, ficar esperto. Eu não vou falar aqui para você, obviamente, se investe ou não, até eu nem posso fazer isso, porque isso seria uma recomendação de investimento. Eu sou consultor de investimento CVM, se você quiser participar de um processo de consultoria de investimento, me chama no meu WhatsApp, eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado o link do meu WhatsApp, a gente bate um papo, a gente troca uma ideia, eu te apresento a consultoria, a gente até pode marcar uma reunião, talvez, eu te apresento a consultoria e ver se faz sentido para você, e aí no processo de consultoria, eu posso construir uma carteira de investimento para você, tá? Só que, olhando aqui os dados do Fiagro, eu teria na carteira, como eu tenho na minha carteira, e como eu sugiro para os meus clientes também ter na carteira, mas com uma exposição um pouco menor. Eu acho que o momento que nós estamos passando no Fiagro agora, nos Fiagros, de forma geral, é um momento de amadurecimento, é um momento que vai separar os homens dos meninos, e aqueles fundos que melhor sair bem desse momento,
momento, vai devolver uma boa rentabilidade. Eu estava conversando esses dias com um cliente, hoje você tem a oportunidade de comprar esse fundo a R$ 7,80, por exemplo. Digamos que esse fundo, né, vamos abrir aqui um Excel para você entender o que eu quero falar, né? Então hoje você tem a oportunidade de comprar esse fundo a R$ 7,80. E digamos que esse fundo consiga, não agora, né, talvez daqui 2 anos, 3 anos, e você consiga pegar aí um preço médio aí de R$ 8,00 nessa cota, tá? Esse fundo consiga distribuir cerca de 20 centavos, né? 15 centavos, que é o que começou a distribuir lá na frente. Nós estamos falando aí de uma performance de cerca de 1,8% ao mês, né? Se conseguir distribuir mais, 20 centavos, nós estamos falando de 2,5% ao mês de rentabilidade. Vai ser agora? Vai ser amanhã? Vai ser no mês que vem? Não. Mas tem potencial para isso, porque o agronegócio é um mercado muito potencial, é a locomotiva do Brasil e quando está no ciclo de alta, a rentabilidade vem e vem muito forte, né? Então aqui, ó, coloquei, ó, para mostrar para vocês. Então, seu preço médio R$ 8,00 e um rendimento de 20 centavos, né, por cota. Nós estamos falando aí de uma rentabilidade de 2,5% ao mês. Uma baita de uma rentabilidade, né? Isso vai acontecer agora? Não vai acontecer agora, né? Não adianta, não é a promessa para agora. Mas quando chegar o ciclo de alta do agronegócio, pode ser um baita do negócio aí ter um pouco de Vigia 11 na carteira. Deixa para mim nos comentários o que você acha desse fundo, tá comprando, tá vendendo, você tem na carteira, não tem? Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero ouvir a tua opinião. Se inscreve no canal, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, me acompanha lá no Instagram, tá bom? @euDaniloSilva. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau.